Paz para todos. Mais um dia, né, na casa do Senhor, o culto de domingo, né, culto de missão. Aqui, né, a gente tem que estar aqui na presença do Senhor, sempre estar na presença do Senhor. Sem Ele a gente não é nada, né, irmão? Eu vou ler aqui em Salmo. Vamos fazer uma oração, aqui, né, irmãos? Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor Deus, mais uma noite, Pai. Ô Senhor amado, na Tua presença, Pai. Ô Senhor amado, que o Senhor venha, que nós agradecemos a Ti, Senhor Jesus querido, por tudo, Pai. Ô Senhor amado, eu agradeço, Pai, pela minha vida, Pai, pela vida da minha família, Pai, pela vida dos meus pastores, Pai. Ô Senhor amado, que o Senhor venha abençoando, Pai, que o Senhor venha trazer vidas, Pai, para a igreja, Pai. Ô Senhor amado, que a gente possa falar do amor de Deus para vocês, para as pessoas aí fora, que estão necessitando de Jesus, necessitam, Senhor Jesus. Eu agradeço, amém, Jesus. Eu vou ler aqui em Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdades, pasto, guia-me mansamente nas águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepare uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sim, né, irmãos? Aqui a gente tem que estar habitando na casa do Senhor por longos dias e o resto das nossas vidas, até Jesus voltar e nos buscar, né? Porque a gente está aqui na presença do Senhor, sem Ele a gente não é nada. Com Ele a vida já é difícil. Sem Ele a gente não consegue nada, né? Então, estamos aqui, eu agradeço a oportunidade. Passo para a pastora. Está melhorando. Está melhorando, né, pastora? Louvado seja o nome do Senhor. Tem um hino na Assembleia que falava assim: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Só aquele que tem Jesus no seu coração, dê uma salva de palmas, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia a Deus. Você que pode, se sente mais à frente. Aleluias. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Adora Ele com suas palmas. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Só aquele que está de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos. Pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos na Santa. Tem igreja aí? Somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Oh, aleluia.
perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, caminhamos pelo que vemos, e o que nos move, e o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Só aqueles que permaneceram de pé, declare: a perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno vai cair por terra nesta noite. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Mais forte pro Senhor. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Caminhamos pelo que vemos, é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Oh, aleluia, Deus! Perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! Perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. Aleluia, Deus! Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Oh, aleluia, Tu és santo, Senhor Jesus. Que nada venha tirar a nossa fé, Senhor. Que nada venha roubar a nossa fé, Deus. Que nada venha nos paralisar, Senhor Jesus. Que o Teu amor venha lançar fora todo medo, toda ansiedade, todo anseio caia por terra, Senhor Jesus. Que o Seu nome venha ser glorificado, Pai, neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Que seja declarado um novo tempo, um tempo de vitória, um tempo de conquista, Pai. Em nome do Senhor, que as palmas louvem a Ele. Aleluias! Quando você louva a Deus, todo medo, todo temor, ele vai embora.
Pastor, eu entrei aqui, a senhora não sabe como. Comece a louvar o nome dele. Creia que ele é um Deus de promessa. Creia que ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu na sua casa, na sua vida, na sua família. Os olhos do Senhor estão sobre você. Aleluias. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. O Senhor está aqui, pronto para te ouvir. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos não verão impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança,
O inimigo, ele tenta nos confundir. Eu creio, não sei se você crê dessa forma, quando a sua bênção está bem próxima de Ana, ele vem e te joga um balde de água fria. Eu acho que dá tudo errado, irmã Terezinha, para você desistir mesmo. Porque quando você desiste de acreditar no Senhor Jesus, você atrasa a sua bênção. Aquilo que já estava logo ali, na sua frente, com a sua murmuração, com o seu desânimo, com a sua pouca fé, você atrasa aquilo. Então não deixe o inimigo confundir a sua mente, coloque a mão sobre a sua cabeça. Fala, Senhor Jesus, não deixa que o inimigo confunda a minha mente. Que eu venha a crer, Senhor Jesus, que o Senhor é um Deus de aliança. Que eu venha a crer, Senhor Jesus, que o Senhor é um Deus de promessa, Pai. E que a sua palavra, Deus, as suas promessas, Senhor Jesus, elas vão se cumprir na minha vida. Elas vão se cumprir na minha casa, na minha família, na minha igreja. Pode estar caindo o mundo na sua casa, mas não desista das promessas do Senhor Jesus, porque elas vão se cumprir. Declare com os seus lábios que Deus te chamou. Ele te chama para viver coisas maiores. Aleluia, Deus. Santo, santo. Não vai terminar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Declare bem forte. Não vai acabar aqui. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Parece que agora é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores. Declare que Ele te chamou. Para viver coisas maiores. Ele te chama, Ele te chama. Deus me chamou para viver coisas maiores. Não vai terminar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Não vai acabar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Parece que agora é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores. 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 Oriandaraia xere andarabarás. Oriandaraia xere andarabarás. Deus, Ele te chama para viver o sobrenatural com Ele. Oh, aleluia. Quando eu pensava que era o fim, começou tudo
Ele te fala: eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores, maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores. Coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores. Declare: o que o olho não viu e o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou pra mim. O que o olho não viu e o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou pra mim. Que o olho não viu e o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou pra mim. Oh, aleluias! Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor Jesus. Oh, aleluia, Deus, tu és santo, Pai. Tu és soberano, Pai. Nem o olho viu, nem o ouvido viu, Senhor Jesus, o que o Senhor preparou para o teu povo, Pai. Aleluias. Que as palmas glorifiquem e louvem o nome do Senhor Jesus. Nesse mesmo espírito de adoração, eu gostaria de convidar a missionária Rose. Pode se sentar no seu lugar, que vai estar dando a palavra nesta noite. Boa noite, igreja. A paz esteja com todos, amém? Que louvor maravilhoso, né? Deus te chamou para viver coisas maiores. O Senhor está neste lugar, aleluias. Posso sentir a presença do Senhor neste lugar. Desde que coloquei os pés aqui, eu já senti a presença do Senhor aqui, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, sem perca de tempo, em Ageu, capítulo 2, nós vamos ler o 4 e o 5 para iniciar, amém? Louvado é o nome do Senhor. Quem achou diz amém. Ageu, capítulo 2, nós vamos ler o 4 e o 5, depois nós vamos mudar para o versículo 10 e depois 18. Vou estar lendo, amém? No entanto, tenham coragem. Coragem, Zorobabel. Coragem, Josué. Coragem, toda a gente desse país. Trabalhem todos, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês. Quem entendeu a palavra? Glória a Deus. O Senhor, Ele levanta no meio daquele povo um profeta,
para trazer uma palavra de encorajamento para aquele povo. Glória a Deus. Quem está precisando de coragem aí? Eu estou, amém? Há momentos na nossa vida que para a gente ter uma mudança é preciso ter coragem. E Deus está dizendo nessa noite: ó povo, você precisa de coragem para mudar? Eu estou dando coragem. Você precisa de coragem para trabalhar? Eu estou dando coragem. Você precisa de coragem para prosseguir? Eu estou dando coragem nessa noite. Eu tomo posse da palavra, porque quando eu leio e releio a palavra do Senhor, ela começa a mexer com o meu sentido, ela começa a me levar, aleluia, para um caminho a qual, sem ler, sem meditar, a palavra eu não consigo ver. Glória a Deus. O texto em si diz que esse povo, que é o povo de Israel, eles estavam voltando do cativeiro. Só vou entrar um pouquinho para que a igreja possa entender melhor, amém? Então, quando eles chegam naquele local, está tudo acabado, está tudo virado, eles precisam reconstruir. Quantas vezes nós olhamos para dentro de nós, por causa dos momentos, por causa da circunstância, a gente olha para dentro do nosso interior e a gente não consegue enxergar nada em pé. Aleluias. Mas o Senhor fala nesta noite, é hora de se colocar em pé, aleluias. É hora de você se colocar em pé, igreja, porque eu tenho, aleluia, grandes coisas a fazer na nossa vida. E aí, Deus, conhecendo o povo dele, conhecendo o coração daquele povo, Deus então vê a necessidade de levantar um profeta. Porque o entendimento deles estavam tão cego, mas tão cego, que se o Senhor não levantasse alguém ali, eles iriam se desesperar, iriam cair, não iriam conseguir levantar. Então a primeira palavra que vem é coragem, Zorobabel. Coragem, pastor Rodrigo. Coragem, Josué. Coragem, pastora Águida. E coragem toda a igreja. Então o Senhor, ele fala com a liderança daquele povo, mas o Senhor fala também com o povo, aleluias, glória a Deus. Ele fala assim: olha, tenham coragem toda a gente, trabalhem todos, amém? Sabe o que eu vejo Deus falando assim? Olha, se vocês já são unidos, se unem mais. Cada um procure um trabalho, o que você pode fazer, qual é a capacidade, o que você identifica em você, que você pode fazer para trabalhar em favor da obra. É isso que o Senhor está falando. Desde ontem, quando eu recebi esse maravilhoso convite para estar aqui ministrando a palavra, porque é uma honra sempre falar do nosso Senhor Jesus, da palavra dele. Eu disse: Pai, o que dizer para aquele povo, Senhor? E agora? E o Senhor, por um momento, ele ficou em silêncio. E aí eu cheguei em casa, não consegui nem dormir, porque como é que dorme? Você tem que pregar, você tem que achar uma palavra. E aí? Você tem 100 palavras, e não é nenhuma. E Deus dá uma novinha. Porque o Deus é o Deus de ontem, hoje e para sempre. Ele renova a sua palavra a cada manhã. E aí eu disse: meu Deus, que palavra. Então, muitas das vezes, nós nos acomodamos como igreja, como pessoas, e achamos assim: quem tem que trabalhar é o pastor, quem tem que trabalhar é a pastora. Eu não, vou lá no culto, já dou minha contribuição lá, já vou cultuar, já está bom. A ordem do Senhor é todos. O Senhor não está dando coragem só para os pastores, Ele está dando coragem para nós essa noite. Para tomar a decisão que nós deveríamos tomado antes, não tomamos. Eis que chegou o tempo. Chegou o tempo e não adianta ficar se escondendo, porque o Senhor olha e te vê. Ele conhece o meu deitar, o meu levantar, Ele conhece cada caminhar.
E no 5 ele diz assim, ó: conforme a aliança que fiz com o meu povo, quando tirei do Egito, o meu Espírito sempre está com vocês. Eita Deus, palavra revelada do céu. Se você tem alguma dúvida quanto ao que você vai fazer, o que você vai fazer na obra do Senhor, qual é a sua cooperação, o Senhor está dizendo assim: olha, a mesma aliança que eu fiz lá, eu estou fazendo com vocês hoje. Aleluia, porque ele diz assim, ó: o meu Espírito sempre está com vocês, portanto, não fiquem com medo. Aleluias. Às vezes, na nossa pequenez, nós temos um certo temor. Temor é diferente de medo. Temor é prudência. Medo é aquilo que não deixa você caminhar. O medo é como um muro gigante escuro na sua frente, em volta, atrás, ao redor, dizendo para você: olha, não prossiga porque não vai dar certo. Mas o Senhor quebra todo o muro do medo, todo impedimento que tem impedido o povo do Senhor caminhar. Ele diz: mesmo na sua pequena força, vai. Aleluias. E eu disse: Senhor, eu já tomei logo o meu puxão de orelha logo cedo, né? Porque se a palavra é de correção, é de exortação, é de bênção, primeiro o pregador que toma, não é verdade? Qual água que eu posso tomar? Aleluias. Então o Senhor diz no 10: advertência e promessa de bênção. Há uma promessa na sua vida, há uma promessa na minha vida. Às vezes nós costumamos dizer desta maneira: quem tem promessa não morre. Eu creio que não morre, mas se eu obedecer, porque se eu não obedecer, eu vou morrer e a promessa vai ficar sem cumprir. Abraão era chamado por Deus de amigo. Olha que privilégio Abraão tinha de ser chamado por Deus de amigo. Mas ele entrou na terra prometida? Ele não entrou. Oh, Deus tremendo, louvado é o nome do Senhor. E muitas das vezes nós pegamos a promessa e colocamos ela como muleta. Ah, não, eu tenho promessa, então eu não vou morrer. Mas, perdão, não é Abraão, tá? É Moisés. Moisés tinha um chamado. E o primeiro a cumprir a promessa seria na vida dele. Mas ele desobedeceu ao Senhor. Muitas das vezes, por causa de uma desobediência, nós perdemos a promessa de Deus, de viver a promessa de Deus. Abraão teve... está muito Abraão na minha cabeça hoje. Meu Deus, deixa Abraão para lá. Moisés recebeu um chamado do Senhor para tirar o povo dele de lá, porque Deus queria fazer uma aliança com aquele povo. E Deus tirou, usando a vida de Moisés. Moisés foi obediente? Foi. Cumpriu o chamado? Sim. Mas no meio do caminho ele tropeçou. É natural tropeçar? É. Mas não podemos continuar tropeçando todo momento. Uma hora nós temos que tomar posicionamento. E ele não entrou na promessa, porque Deus falou para ele: fala com a rocha. O povo perturbou tanto a cabeça dele, o povo irritou tanto ele, que ele disse assim: a primeira vez, Deus mandou fazer o quê, pastora? Tocar na rocha. Ele falou: se eu bati na rocha, toquei nela, a água saiu, por que agora eu vou conversar? Deus manda você fazer uma coisa, você vai lá e faz outra. Aí fica perguntando para Deus assim: ai, por que não está acontecendo? Por que está assim? Por que está assado? Começa a olhar para dentro de você, encontra, identifica. Aleluias. Ele não entrou, e não é essa a vontade do Senhor para a nossa vida. Amém? No 10 diz assim, está muito alto aqui, sou muito baixo, tem que pôr aqui, só não enxergo. Glória a Deus. Quem está acompanhando aí?
No 10 diz assim: neste mesmo ano, no dia 24 do 9º mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu. Aqui a palavra de Deus, ela dá uma data, amém? Nós vamos entrar no 9º mês, eu não tinha prestado atenção nisso. Olha a promessa de Deus aí se cumprindo, aleluias. Deus, ele usa, ele levanta aquele profeta para dar uma data para aquele povo. Nesse mesmo ano, diga aí, 2025. Glória a Deus. No 9º mês, no dia 24, o Senhor falou de novo. O Senhor já havia falado. Se você for ler todo esse texto, você vai ver quantas vezes o Senhor levanta o profeta para falar. Quantas vezes Deus traz uma palavra para nós revelada e nós fica com a cara para cima, como se Deus não estivesse falando. O tempo da cobrança virá. Aleluias. E no 18, o Senhor novamente, hoje mesmo, glória a Deus, diga assim, hoje mesmo, eu vou sair deste lugar com a aliança que o Senhor faz comigo, amém? Hoje mesmo, no dia 24 do 9º mês, vocês acabaram de construir o alicerce do templo. E vejam bem o que vai acontecer daqui em diante. Oh Deus, só a pastora ali entendeu. Hoje mesmo, no dia 24 do 9º mês, vocês acabaram de construir o alicerce do templo. E veja bem o que vai acontecer daqui em diante. Eu disse, Senhor, que palavra de poder, Deus. Oh, meu alicerce foi construído, aleluia. Então as paredes também estão sendo projetadas. O telhado também está sendo, oh meu Pai, trazido uma cobertura espiritual do céu. Oh, a unção de Deus está sobre este lugar, aleluias. E o Senhor falava assim, aquele que entrou de um jeito não vai sair da mesma maneira, porque a minha presença estará continuadamente neste lugar. Que lugar? Aqui, aleluias. E eu começo a entender a palavra de Deus, que Ele começa a falar essa palavra revelada, aleluias. Ele está trazendo ali essa palavra para a igreja hoje. Ele está dizendo que é o templo eu e você, o templo perna, o templo braço, o templo olho. Deus está abrindo visões e eu tomo posse disso. Talvez você passou o ano todinho de 2024, chegamos mais da metade de 2025 e o que fazer para colaborar na obra do Senhor? Chegou o tempo, levante-se, Deus falará contigo no teu particular. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. E eu meditando essa palavra, o Senhor, e Deus começou a abrir ali a minha visão. Eu comecei ali a mergulhar nessa palavra e eu vi coisas maravilhosas acontecendo. Aí a pastora vem, o que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Talvez vão olhar para nós e vão dizer assim, nossa, aquele povinho lá, aquele pouquinho, mas esse pouquinho vai fazer um estrago. Sabe por quê? Porque o Senhor diz que está renovando a aliança dele comigo e contigo. Porque é prazer de Deus renovar a aliança. Aleluias. E eu tirei algumas coisas aqui, só umas 10 folhas. Que o pastor falou que está liberado até meia-noite. Glória a Deus, brincadeira. Aleluia. O título dessa mensagem é A Grande Virada. E quando a gente pensa numa grande virada, irmã Terezinha, quando você pensa assim, a grande virada, o que é que você pensa?
Vem tanta coisa na nossa mente, né? Ah, grande virada, eu vou falar de mim, é fazer uma viagem para a Europa, ficar lá 3 meses, porque é impossível. Eu vou pedir o que é possível? Não. Se é para sonhar, sonha direito. Não é verdade? Aí outro pensa, a grande virada é eu trocar aqueles móveis todinho da minha casa. Ah, a grande virada é eu comprar uma casa na praia. Ah, eu tenho um sítio. E todo mundo começa, e não tem nada de errado, porque a Bíblia não proíbe que ninguém tem que ser pobre, sem dinheiro, contando as moedinhas para pagar. Não, não é proibido. Mas aqui, nesse caso, nesse texto, a grande virada, ela é muito maior do que tudo isso. Ela é muito maior, porque a obediência, ela gera bênção. Então a grande virada, o que é a grande virada para você? Cada um de você pode sonhar, pode pensar, mas para mim a grande virada, aleluia, é o dia, louvado o nome do Senhor, que Ele apontar nas nuvens e recolher aqueles que permaneceram fiel até o fim. Essa é a grande virada. Sabe que o Senhor falava que em breve Ele esmagará Satanás debaixo dos pés dele. Deus está falando isso para nós hoje. Olha, você chorou, você confiou, você regou, você plantou, você limpou, e o Senhor está falando, eu vi tudo. Você pensa que eu não vi? Eu vi tudo. O povo estava cansado, o povo vieram do exílio cansado, e eles plantaram, mas quando eles olhavam, eles não tinham nada, porque não chamaram a presença de Deus para a vida deles. Aleluias. Deus, através de Ageu, os encoraja a refletir sobre o dia em que começaram a reconstrução. Em algum dia na sua vida, você passou por uma situação que talvez você pensasse assim, meu Deus, essa prova não acaba nunca. Quem nunca disse isso? Porque eu já disse quantas vezes, meu Deus, essa prova não tem fim. Senhor, essa prova não vai acabar. Deus, esse deserto não vai passar. E o Senhor diz, vai, calma. E os lembra da importância deste ato. Ele os convida a colocar seus corações na obra. E olha que tremendo, Deus poderia dar uma ordem, mas Ele faz um convite. O nosso Deus, Ele é tremendo. Ele poderia nos ordenar sim, mas Ele nos faz um convite. Sabe por quê? Deus não quer que nós façamos nada para Ele obrigado. Ele quer que nós façamos de todo o nosso coração. Não importa o tamanho da obra, eu vou passar um pano no chão, eu vou pintar algo, eu vou fazer isso, eu vou tirar o mato, eu vou fazer aquilo, ou eu vou tirar uma hora para me orar para fulano ciclano. É a obra, o importante você está fazendo. Nasceu no teu coração, você teve a intenção de fazer, você teve a vontade e você fez. Então obra não tem tamanho. Amém? Então Ele nos convida a colocar o nosso coração na obra, lembrando que a glória, aleluia, do novo templo, apesar de parecer menor, trariam bênção para o presente. Por que o templo pode parecer menor? Porque muitas das vezes, pastora, alguém olha e fala assim, nossa, a igreja abriu de novo, mas será que vai fluir? E parece que, às vezes, a gente olha para a nossa condição humana e fala, nossa, sou tão menor, como é que nós vamos fazer? E o Senhor diz assim, olha aqui, aleluias, a glória, lembrando que do novo templo, apesar de parecer menor, traria bênção para o presente. Então Deus não está falando do futuro, Deus está falando da agora, do já. Amém? Então Ele está dizendo assim, olha, apesar de parecer pequeno, apesar que você olha muito pequeno o que você está fazendo, mas está fazendo de coração, então Deus vai ser louvado naquilo que você está fazendo. Aleluias. Esse dia marca o ponto de partida para a reflexão da mudança de vida e de atitude do povo.
Então, para que eu possa aplicar o meu coração na obra, eu preciso ter coragem. Deus já deu uma palavra de coragem. Amém, Paulinho? Glória a Deus. Deus está encorajando nós a mudar de vida, a mudar de posicionamento. A posição não está legal, está bom, mas ainda não está excelente. Pode ficar melhor. Amém, pastora? Pode ficar melhor. Deus está falando assim, ó, você pode fazer melhor. Olha, você não vai fazer só isso porque você pode fazer melhor. Porque Deus, quando nos escolhe, Ele nos capacita. Ele não vai escolher quem está capacitado, quem é letrado. Ele pode escolher também. Uma coisa não impede a outra. Mas Ele, quando escolhe, Ele capacita. Então Ele está dizendo assim, você pode fazer um pouco mais. Você pode fazer melhor. Você pode contribuir melhor para a minha obra. E Deus conhece, não sou eu, mas é a palavra dEle. Aleluias. Então, para mudança de atitude, mudança de vida, Deus já está dando coragem para o povo. Deus lembra que mesmo com dificuldade, eles devem se dedicar à obra com alegria e esperança, pois Ele, o próprio Deus, está com eles. Então, queridos, não é fazer a obra dizendo assim, ai, eu tenho que ir lá para a igreja hoje, ai, o pastor pediu para me pendurar um vaso, ai, a pastora pediu para mim fazer não sei o quê, ai, deixa eu ir lá com aquele desânimo. Não, 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 não. Com alegria e dedicação. Tudo que vier para você fazer, faça com alegria. Que seja pequeno, mas faça com alegria. A importância da reflexão, a reflexão sobre o passado, o presente e o futuro. Quero dar uma paradinha aqui. Em um tempo em que eu estava na frente de uma obra no presídio, eu e a missionária Cristiane e mais a falecida cooperadora Graça, Maria das Graças, que o Senhor já recolheu. Ali todo dia era culto de libertação, não tinha o que fazer. Era culto de libertação de tarde, de manhã e daí de noite não podia. Mas era culto de libertação. E era culto de libertação. O Senhor ficou 6 meses culto de libertação e não mudava a palavra. E de repente aquele lugar, aquele espaço não estava cabendo mais de gente. E Deus começou a limpar, libertar, curar e mandar embora, só que nós não ia. Um dia, a missionária Cristiane chegou para mim e falou, pequena, eu não aguento mais. Imagina aquela mulher daquele tamanho, né, que ela andava. Eu falei, não aguenta mais o quê? Deixa de ser mole, mas eu também não estava aguentando. Ela falou assim, não é inveja, Deus me livre, não é isso, mas, poxa, o pessoal vem aqui, Deus cura, limpa, liberta e joga para a rua, e nós ficamos aqui. Eu falei, eu escolhi, tem que pagar o preço, vai fazer o quê? Mas eu também queria ir embora. E aí um dia dobrou o joelho, nós 3, e começamos a orar e falar assim, Senhor, acelera esse processo. Nós começamos a orar, Deus desperta o juiz, Senhor, incomoda o promotor, Deus faz alguma coisa nesse tribunal, porque a gente não aguenta mais. E o tempo passou e parecia que o céu estava de bronze, pastora, parecia que o alvará estava enroscado em algum lugar e não vinha de jeito nenhum. Aí eu disse para elas, desanimar não adianta, mas eu já estava quase morrendo, né? E elas falaram, é verdade, então vamos fazer o seguinte, vamos ensaiar um hino novo e vamos adorar. E aí a gente começava, aí pegava de novo, e aí Deus começou a falar de promessa. E quando Deus começou a falar de promessa, aí a gente via o ímpio ir embora. Ele dizia lá, ora por mim. E nós, ai, que vontade de dar glória a Deus. E a gente orava. Eu estou enfermo. Ora, e Deus curava, pastora. Era tremendo. As igrejas de fora vinham atrás. Então, por que eu estou dando esse testemunho? Porque no meio do processo cansa. Parece que você empaca ali e não vai, você não se mexe. Mas é Deus, como diz o pastor Rodrigo, Ele não está demorando, Ele está caprichando. E aí um dia a Cris chorando, eu escutei o choro dela, eu entrei lá na igreja, falei, Senhor, dá uma palavra de consolo para tua filha. E aí Deus trouxe uma palavra para ela, e Deus falou desse jeito para ela, eu me lembro como se fosse hoje, eu ali ainda na cadeira de roda e na muletinha, né?
tá fundo, tá raso. E aí o Senhor falou para ela assim: quando eu te tirar deste lugar, nunca mais tu voltará, a não ser para contar o que eu fiz na tua vida. Daquele dia ela parou de chorar. Passou-se algum tempo, eu fui para o semiaberto e ela ficou. Aí eu disse para ela: agora eu vou passar toda a responsabilidade para você e para outra. Eu não queria ir para o semiaberto, mas não é o meu querer. De repente Deus te responde algo e não é aquilo que você quer, mas o Senhor, Ele sabe o melhor para mim e para você. E finalmente chegou, e antes dela sair, aqueles que tinham saído, não tinha dado nem 3 meses, estavam de volta, porque saiu lá fora e ela esqueceu da promessa, saiu lá fora e desobedeceu. O diabo armou um laço, a pessoa caiu e voltou para o mesmo lugar. Aí ela disse: glória a Deus, porque eu ainda não saí, Senhor. E ela me contou, falei: confia no Senhor. E aí ela conseguiu ir embora, e finalmente até hoje está firme com o Senhor. Isso é perseverança. Deus não vai fazer nada antes do tempo, porque se Ele fizer algo antes do tempo, a gente não vai valorizar a obra de Deus na nossa vida. Então, querido, se você ainda não recebeu do Senhor aquilo que você espera, calma. O Senhor está em silêncio. Até o silêncio dele é uma resposta, para quem não sabe. Aleluias. Então, glória a Deus. Passado, presente e futuro, e um convite à ação e à mudança de perspectiva ao considerar o dia em que o templo foi lançado. O que o Senhor quer dizer isso com o templo foi lançado? Eu sou o templo de Deus. Então o Senhor está falando para mim: olha, se lança aos meus pés, se rende aos meus pés, se lança aos meus braços, porque o braço do Pai é aquele que conforta, os pés do Senhor é onde você chora e Ele renova as tuas forças. Coragem, aleluias, porque o tempo vai chegar em que o Senhor vai te levantar, e aí você não vai chorar mais, você vai dizer: valeu a pena, Senhor, porque o Senhor me respondeu, o Senhor entrou com providência, o Senhor abriu teu braço forte e tirou todo o impedimento, e agora eu posso te adorar com o coração alegre. Aleluias. O templo foi lançado. O povo é chamado a lembrar do propósito da obra e a renovar o seu compromisso com Deus. O Senhor está nos chamando, Ele está nos lembrando da aliança que Ele fez. Ele está nos lembrando a renovar, aleluias, a renovar o nosso compromisso com Deus. E se Deus está falando de renovação, é porque eu e você precisa desta renovação, deste compromisso. E em resumo, Ageu 2:18, que nós lemos ali, o 2:18, e eu já vou terminar daqui a pouco. Jesus amado, estou nem vendo a hora, glória a Deus. E em resumo, Ageu 18 é um chamado a refletir. Você pode prestar atenção que em vários pontos o Senhor fala do chamado. E a pastora cantou o louvor do chamado. Deus tremendo. Eu até tinha comentado com ela quando eu cheguei aqui para cantar um outro louvor, mas não tinha ali. Então não é o que eu penso, não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. É deste jeito. Então, esse chamado a refletir, ação. E como que é essa ação? Se eu quero mudança, se eu quero viver o novo de Deus, eu preciso fazer diferente. Porque se eu quero ter uma boa saúde, na hora de ir ao supermercado, eu não posso comprar as mesmas coisas que eu comprei no mês passado. Porque a alimentação vai ser a mesma. E aí a gente quer renovo de Deus, mas aí a gente ora mais, e aí a gente busca mais, e aí a gente medita mais, ou a gente fica na mesmice? Se ficar na mesmice não tem mudança.
O Senhor, Ele vai fazer aquilo que eu e você não podemos, que está fora da nossa condição, fora do nosso alcance. Mas aquilo que está no nosso alcance, Ele não vai fazer. Então, a refletir e a ação, incentivando o povo de Israel a valorizar a obra. Você é uma obra de Deus, eu sou uma obra de Deus, e nós precisamos valorizar a obra que Deus fez, que é eu e você. E por outro lado, nós precisamos valorizar a obra que estamos realizando. E quem não está vai começar, glória a Deus. E a confiar na promessa que a glória do novo tempo, apesar das aparências, será maior do que o antigo. Glória a Deus. E Deus repete de novo, apesar da aparência. Se antes você olhava e não entendia, não sabia o que você ia fazer, Deus vai abrir os nossos olhos. E você vai começar a encontrar. E aí você vai começar a dizer, eu posso fazer isso. Ah, isso daqui eu posso. Por quê? Porque a presença de Deus está na minha e na sua vida. Glória a Deus. Então, o que é esse novo tempo? Somos nós. E sabe por quê? Que esse novo templo, apesar da aparência, será maior que o antigo? Por causa da presença. Oh, glória a Deus. Por causa da presença. Que presença é essa? É a presença de Deus de dia, de noite. É a presença de Deus todo o tempo na minha e na sua vida. Glorificado é o nome do Senhor. Porque sem a presença de Deus, nada, absolutamente nada nós podemos fazer. Louvado é o nome do Senhor. E eu vou ler o versículo 19 para a gente encerrar. Mesmo que agora, presta bem atenção na palavra que Deus está dizendo essa noite ao meu e ao teu coração. Mesmo que agora não haja trigo nos depósitos, mesmo que as parreiras e as figueiras e as romãzeiras e as oliveiras não tenham produzido nada, de hoje em diante eu os abençoarei. Glória a Deus. O Senhor está dizendo que mesmo que no meu e no seu depósito, pega a visão, pastor Rodrigo, que mesmo que no meu e no seu depósito não haja trigo, nas parreiras, as oliveiras, as figueiras, as romãzeiras, não tenham produzido nada, de hoje em diante eu os abençoarei. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite? Que quando eu chamo a presença, primeiro eu me lanço. Deus mandou a coragem, primeiro eu me lanço, a coragem, aí eu deposito toda a minha vida ali no Senhor. Aí Ele diz assim, até aquilo ali que era para dar errado vai começar a dar certo. Porque quando eu vou fazer alguma coisa fora da direção do Senhor, sabe o que acontece? Você trabalha, se cansa, se fadiga e não vê resultado. Mas agora eu e você vamos trabalhar debaixo de uma promessa que o Senhor faz nessa noite, na minha e na sua vida. E aonde é que essa promessa começa a acontecer? É no meu coração, na minha vida, na minha casa, no meio da minha parentela. E aí vai se esparramando. Ah, mas eu não estou vendo nada, meu celeiro está seco. Não se incomode com isso, porque Deus Ele não trabalha na minha e na sua condição. Ele trabalha pelo Espírito. É Ele que enche o celeiro de semente, é Ele que prepara a terra, e é Ele que dá a chuva e o orvalho para que a semente possa germinar, aleluia, para que os frutos possam começar, aleluia, a brotar. Ele está dizendo, você não está vendo nada. Oh, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Talvez você tenha olhado para um lado e para o outro, eu não estou vendo nada, está tudo igual.
engano, no céu não tem crise, e Ele está dizendo assim: olha, o que eu tenho para vocês, tome posse essa noite, porque eu estou tomando posse, o que eu tenho, muitos vão olhar e não vão acreditar, porque Ele diz assim, ó, debaixo da minha palavra, mesmo que não tenha produzido nada, eu os abençoarei. Oh, louvado é o nome do Senhor. E quando o Senhor Ele diz, eu os abençoarei, falando sobre semente, sobre trigo, oh glória a Deus, Ele não está falando de algo terreno, oh rabassurianda de comanás, ei xalai de canta, mas Ele está falando, aleluia, de algo espiritual, de um mover muito grande, que vai começar dentro da tua casa. De repente você vai estar lá, vai um louvor e a presença de Deus vai invadir a tua casa, porque começa, aleluia, um novo tempo para nós. Oh Deus tremendo. Se você não tem o hábito de ouvir mensagem, se você não tem o hábito de ligar o louvor, começa a fazer isso e Deus vai começar a mover. Deus vai limpar as águas paradas, Deus vai tirar a enfermidade, paralisia espiritual, o Senhor repreende em nome do grande eu sou. Oh, aleluias. A análise é clara e simples. Ainda há grão no celeiro? Oh, aleluias. Ali a palavra está dizendo, ainda que não tenha nada, ainda que não tenha nada ali, de hoje em diante eu os abençoarei. O Senhor está dizendo assim, olha, há grão no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romanceira ou a oliveira. A pergunta é mera retórica, pois eles não tinham mais nada. Toda semente que eles tinham plantado. Você plantou lá atrás, hoje você não tem mais nada. O Senhor viu quando você plantou. O Senhor viu quando você não tinha mais esperança, mas você falou assim, eu ainda vou semear, aleluias. E quando você semeia, não tem como você não colher. Amém, pastor? O Senhor está dizendo assim, pastor, Ele viu. Ele viu quando não tinha nada mais. Mas mesmo assim você pegou aquele nada e entregou, oh glória. Então Ele diz assim, olha, sobre a minha palavra eu os abençoarei. Ele está dizendo o que? Não é uma bênção comum, mas é uma bênção de multiplicação. Louvado é o nome do Senhor. Então quando a pergunta ela é meramente, porque eles não tinham mais nada em seus celeiros, por terem tomado os últimos grãos a fim de plantar, aproveitando o período da chuva. Mesmo quando tinha seca, você acreditava que o orvalho ia cair, que você ia chorar à noite, mas que de manhã a alegria viria, traria o sol e junto, aleluia, a bênção do Senhor e o renovo. É isso que Deus está falando nessa noite. Na esperança de obter logo o tão necessário alimento. Por outro lado, suas outras produções, aleluias, ainda aguardava para dar a safra. Você entende que aquele povo, eles pegaram a semente, aproveitaram a chuva, lançaram, mas tinha outras plantações que eles estavam aguardando para dar a safra. O Senhor tem algo escondido para mim, para você, e eu tomo posse nessa noite. Sabe por que está escondido? Porque é um particular entre você e Deus. Então Ele não vai revelar, Ele só vai revelar para você.
É na sua intimidade que você vai conseguir entender a revelação da palavra para a tua vida, no seu pessoal, no seu ministerial e como um todo na sua vida. Glória a Deus. Então suas outras produções ainda aguardavam. Isso significa que Deus, aleluia, esperou acabar tudo. Ele esperou zerar a semente para que ele possa encher o celeiro novamente. Enquanto você aguarda, aleluia, aquela outra produção, ele vai começar, sabe fazer o quê? A encher o seu celeiro. Toma posse, Paulo, ele vai encher o teu celeiro. Ele vai encher de uma maneira que quando você olhar para as coisas do passado, vai vir um revirar no teu estômago e você vai dizer: não quero definitivamente mais isso para minha vida. Porque quando eu tive encontro com o Senhor, Deus, ele colocou um revirar no meu estômago, ele colocou um nojo que eu não consegui mais fazer nada do que eu fazia. E se o Senhor fez em mim, ele tem poder para fazer na vida de quem ele quiser. Porque eu não sou melhor, mas eu sou escolhida. Você não é melhor, mas o Senhor te escolheu para estar neste lugar, para se santificar, para dar fruto. Aleluias. Deus tremendo. Você está aguardando a safra anual? Em resumo, eles tinham investido tudo que possuía. Quantas vezes, aleluias, o mar está revolto, a tempestade e o vento não param, mas Jesus, ele está dormindo, porque a paz que excede, pastora, todo entendimento, mesmo na tempestade você consegue ter paz. E é essa paz que o Senhor está dizendo, que Ele está derramando sobre a minha e sobre a sua vida. Pode balançar, pode parecer que vai a pique, mas não vai. Se Jesus estiver no barco, Ele está no controle. Eu e você podemos perder o controle, mas o Senhor, Ele não perde. Em outras situações, Jesus não estava no barco, mas Ele estava cuidando. Aqueles discípulos, eles tinham certeza. É engraçado, né, que a má notícia traz uma certeza ruim, né? E a boa notícia nem sempre causa um impacto. Por que será? As dúvidas. Glória a Deus. E aí, quando eles imaginam que o barco ali vai naufragar, Jesus aparece andando sobre as águas. Aleluia, Ele aparece andando sobre as águas, porque Ele cuida de você. Quando você menos espera, quando você acha que vai afundar, o Senhor vem e te traz à tona. Porque afundar pode ser, aleluias, algo que pode ser que aconteça, mas a mão do Senhor te tirar de lá, isso não pode ser, isso é uma verdade. Aleluias, louvado é o nome do Senhor. Então eles tinham investido tudo, e muitas das vezes nós investimos tudo, e parece ser tão pouco, mas o Senhor, Ele diz aqui, está no coração, você está fazendo de coração? Se você está fazendo de coração, pode parecer pouco, viu, irmã Terezinha, aos olhos dos outros, mas aos olhos do Senhor não, porque Ele sonda o nosso coração, Ele sonda e esquadrinha o nosso entendimento. Aleluias. Então eles investiram ali tudo o que possuía e ainda não tinha obtido retorno. Você está aguardando um retorno da parte do Senhor? Então abra a tua mão e confia no Senhor, porque esse retorno vai chegar. Que dia? Não sei. Para cada um Deus tem um propósito diferenciado. Para cada pessoa Deus tem um trabalhar, um lidar. Sabe por quê? Porque Ele conhece a minha e a sua estrutura. Então o retorno vai chegar. E dizer isso, talvez alguns judeus pensavam
que bom que o Senhor tocou nesse assunto, né? Que bom que o Senhor tocou nesse ponto. Alguns judeus, ele está dizendo todos, tem alguns que ainda duvidam, como a pastora acabou de falar ali, a dúvida atrapalha tudo. Que bom que o Senhor tocou nesse ponto, pois já voltamos a trabalhar e até agora nada aconteceu. Cadê a causa e o efeito? Quem sabe eu e você temos perguntado para o Senhor no decorrer desses dias, no decorrer desse tempo: Senhor, eu já fiz isso, Senhor, eu já entreguei aquilo, Senhor, eu já aconteci, eu fiz, mas você fez debaixo da unção? Você fez debaixo da presença? Você fez dentro da vontade do Senhor? Então aguarda, porque o retorno virá. Como diz o pastor, eu aprendi isso: Deus não deve nada para ninguém, nós é que devemos a Ele. Diante disso, o Senhor oferece a eles a grande virada. Glória a Deus, a grande virada. Abençoarei a consequência, e que os judeus vitimados de infertilidade, seca, praga e etc., até então teria uma colheita inesquecível, porque eles trabalharam. Geralmente quando você planta, geralmente quando você trabalha, quando você investe tudo no negócio, o que você espera? Uma colheita inesquecível, um resultado grande. Mas se não tiver a presença do Senhor, esse resultado pode não vir. Nossa, missionária, jogou um balde de água. Não, o Senhor está nos convidando a fazer tudo com a presença, porque com a presença tem retorno. Glória a Deus. Então eles pensariam que tinha uma colheita inesquecível nesse ano, a qual reverteria a dificuldade que eles vinham enfrentando, a grande virada em termos de relacionamento com Deus. Deus queria, com aquilo tudo, que aquele povo tivesse um relacionamento e fidelidade para com o Senhor. Lembra que eu disse que a obediência, ela traz a bênção, ela gera a bênção. Aleluias. Então tudo que eles tinham enfrentado, aí o Senhor agora oferece para eles a grande virada. E a grande virada é essa, em termos de relacionamento com Deus, marcada por arrependimento e obediência. Porque o arrependimento, ele traz o avivamento. Quando eu reconheço o meu erro, reconheço o que eu não tenho agradado ao Senhor, e eu me arrependo todo o meu coração, a minha vida, ela é renovada, ela é transformada, e não tem como não frutificar. Amém, igreja? Então, arrependimento, obediência, ia se encontrar com a grande virada socioeconômica, cuja causa era a graça de Deus. Então você entende que quando você se arrepende, você se encontra com a abundância. Há um encontro entre você e a abundância, há um encontro entre você e aquilo que você está aguardando, e nada pode impedir o trabalhar do Senhor. E cuja a causa é do quê? A graça de Deus e o seu cuidado para com o povo amado e fiel. Com a base nessa experiência, podemos, aleluia, glória a Deus, podemos até arriscar dizer que sempre que a fidelidade dos servos se encontra com a imerecida graça de Deus, e eu estou terminando, aleluias. A grande mudança, essa é uma lição muito atual. A igreja deve refletir em duas realidades ligadas
ao seu culto a Deus, a primeira realidade é o que ela está oferecendo à igreja, o que ela está oferecendo a Deus. Então reflita sobre isso, porque está ligado ao seu culto. A primeira é o que ela está oferecendo a Deus, e a segunda é como ela está oferecendo a Deus. Queria que vocês refletissem sobre isso, como o Senhor está fazendo eu refletir, como é que eu tenho feito as coisas para Deus, de que maneira eu tenho me comportado na presença dEle, o que é que eu estou oferecendo e como eu estou oferecendo. Olhando para tudo isso e fazendo uma análise pessoal, tentando identificar as relações de causa e efeito no relacionamento com o Senhor, obviamente dosada por sua graça, o povo de Deus deve ter como objetivo vivenciar uma grande virada. Quando eu tenho o objetivo dentro do meu coração, que eu nasci para dar certo, e que eu tomo posse da palavra, que quando a palavra diz assim, aonde colocar a planta dos teus pés, serás abençoado, o Senhor vai te dar, mas eu preciso tomar posse. Então, eu preciso crer que esse efeito, relacionamento com o Senhor, obviamente, dosada por sua graça. Porque pela graça sois salvos, mas não foi de graça. Alguém pagou o preço, né? É pela graça, mas não foi de graça. Alguém pagou esse preço por mim, por você. E o que o Senhor pede é o quê? Profundidade, relacionamento. Prestar atenção, o que nós estamos fazendo, como estamos fazendo, para que estamos fazendo. Aleluias, louvado é o nome do Senhor. E deve ser realmente dosado por sua graça. O povo de Deus deve ter como objetivo vivenciar uma grande virada. Eu creio nessa grande virada. Então eu vou vivenciar isso antes de acontecer, assim como a palavra falou aqui no 19, mesmo que agora não haja trigo nos depósitos, mesmo que as parreiras, figueiras, romãzeiras e as oliveiras não tenham produzido nada, de hoje em diante eu vos abençoarei. Ele está dizendo assim, ó, eu vos abençoarei mesmo, eu vos trarei do céu uma bênção pela qual você ainda não experimentou. E eu creio nisso, porque eu tenho experimentado o que Deus tem feito no meio dos meus, aleluias, louvado é o nome do Senhor. E se eu estou experimentando, você também pode experimentar. Então eu preciso ter como objetivo vivenciar uma grande virada na minha vida, mudar radicalmente. É só ir mudar, o resto Deus faz. Quando você toma a decisão de dizer assim, eu não vou mais fazer isso, pronto, você tomou a decisão. Tudo que você liga na terra é ligado no céu, e o que você desliga na terra também é desligado no céu. Porque o dia que eu estava ali, daquela maneira, na presença de Deus, o culto estava uma bênção, não era aqui. O povo só faltava levitar do banco e eu não estava sentindo nada. Quem que era o problema? Sou eu. Eu não estou falando aqui nada contra o TV e nem futebol, porque eu gosto de futebol. Mas dias de culto, meu Deus, vamos reverenciar a palavra, vamos respeitar esse dia. E aí eu saí, porque teve jogo do Corinthians, né? E eu fiquei assistindo, faltando 20 minutos, eu saí correndo que nem uma doida. Cheguei lá na igreja, de que jeito? Com os gols do Corinthians na cabeça. Quem é que consegue prestar culto para Deus, saindo cheio de uma coisa, que não tem nada a ver com a outra para a qual você vai? Eu estou dando um exemplo, isso aconteceu comigo, e o Senhor falou comigo, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Eu caí de joelho ali, Deus falou comigo. Sabe por que tu não está sentindo nada? Tu está igual uma geladeira, porque o teu coração não está em mim. Nunca mais eu fiz isso na minha vida. Dia de culto,
eu não quero nem saber. Eu falei, Senhor, eu estou mudando o meu posicionamento. Senhor, eu estou mudando a minha maneira de te servir, porque eu quero sentir o que aquele povo está sentindo. E dali em diante, pastor, começou-se uma nova história na minha vida. Todo culto que eu ia, eu sentia a presença, porque eu orava na minha casa meia hora antes, do medo de chegar lá e ficar parecendo uma pedra de gelo. O fogo em volta, mas não chegava. Por quê? Porque eu preciso dizer, Senhor, entra, eu estou aqui. Deus, eu estou me entregando ao Senhor. Deus quer um povo que se entrega para Ele em espírito e em verdade. De verdade. Ele não quer um povo qualquer. Aleluias. E eu vou fechar aqui agora. Então vamos vivenciar, ter esse objetivo. Na sua sujeição de adoração a Deus, que o arrependimento verdadeiro, o perdão genuíno, a santidade e a fidelidade, mas marquem a virada do novo modo de servir a Deus. Eu estou dando testemunho, queridos, do que aconteceu na minha vida. Não foi do que aconteceu na vida do meu irmão, da minha irmã. Eu estou falando aqui de algo que aconteceu na minha vida. Porque não dá para entrar nos cultos e sair do mesmo jeito. Eu preciso entrar no culto, sair da minha casa já na entrega, sair da minha casa já reverenciando este culto, sair da minha casa já com o pensamento, hoje Deus vai falar comigo. E eu não estou dizendo no sentido de profeta, porque quem corre muito atrás de profeta, Deus permite levar uma profetada para ficar esperto. Não que Deus não levante, Deus levanta. Aqui foi necessário. Então Deus só vai levantar um profeta para falar contigo em específico, se Ele vê que há uma necessidade. Porque a maior profecia está aqui na palavra de Deus, a palavra revelada que vem do céu para mim e para a tua vida. Você pode ficar em pé, amém? Glorificar o nome do Senhor, aplaudir o Senhor Jesus, que Ele falou conosco nessa noite. Quero que você fique com essa palavra, que você saia daqui mais crente do que ontem, que você saia daqui mais temente a Deus do que quando você entrou. Amém. Vai cantar o Aleluias. Glória a Deus. Eu não sei como que você aí embaixo recebeu essa palavra, mas eu sei como eu estou recebendo a palavra do Senhor, porque ela não é minha. E se eu estou aqui é pela graça, é pela misericórdia. E você pode estar aqui também, porque Deus, Ele te chamou, Ele te capacitou. Louvado é o nome do Senhor. Se você sentir no coração, se você quiser vir aqui à frente, vem aqui à frente. Pegue na mão aí da pessoa que está do seu lado. Vem aqui na frente, a pastora vai estar ministrando este louvor. E nesse momento você vai fazer uma reflexão, como a palavra do Senhor disse, para nós como igreja fazer uma reflexão sobre tudo que Ele tem feito na nossa vida, o que tem acontecido até agora, o que não aconteceu ainda, por que não aconteceu, o que o Senhor quer. O Senhor está te esperando. Não vai terminar assim. Eu creio, Jesus. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Louvado é o teu nome, Senhor. Aqui está o teu povo, aqui está a minha vida, Pai. Que eu venha, Senhor amado, a refletir sobre o que o Senhor tem falado, porque a tua palavra diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. A igreja, Pai, quem pode, Senhor, fazer a obra é só o Senhor. Pode até parecer que está difícil, oh, aleluia, mas Ele diz que vai abençoar poderosamente. E eu creio, Jesus,
Coisas maiores. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Se lança, Deus aleluia. chamou. Você quer viver, aleluia, o que Deus tem para Coisas você? maiores. Então se rende ao Espírito, Deus me chamou. se rende à presença, porque a presença está na casa, e Ele está dizendo assim: olha, igreja minha, o que eu tenho guardado para ti é grande, e eu creio, Jesus, eu tomo posse, Deus, oh, aleluias. Eu sei que Deus tem mais para mim. Ah, querido, não vai acabar assim. Sabe por que não vai acabar assim? Porque a presença do Senhor, aleluia, Ele está comigo, está contigo. Ele marcou uma data especial. Para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Espírito de Deus, aqui está o seu povo nessa noite, Deus. Eu sei, Pai, que está começando uma nova obra, uma coisa nova o Senhor está fazendo no meio do teu povo, Pai. Eu creio. Espírito Santo, em nosso meio, Senhor, sopra sobre os quatro cantos desta igreja. Espírito Santo, para mim, matamos foi quando Deus me levantou e me falou. Ai, canta, labassurianda, eita Deus de poder, oh, e glória. Renova o teu povo nessa noite, Deus, porque o teu chamado, Senhor, é algo sério. Deixa o Espírito Santo te pegar aí no seu lugar. Deixa o Espírito Santo te pegar, Gabriel. Coisas maiores vão começar a acontecer. Deixa o Espírito Santo te pegar.
obrigado pela tua presença, Senhor. Assuidecouiachai. Não somos nada, mas tu és tudo, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Não merecemos nada, Pai, de ti, mas o Senhor tem dado tudo. Oh, Espírito Santo de Deus, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por cada palavra vindo do céu para a minha vida. Aleluias. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, bem forte. Você aplaudiu Jesus ou a pastora ou a missionária? Se é para Jesus é mais forte, irmão. Qual que é o instrumento que nós temos aqui na igreja? 10 cordas aqui, ó. Suas mãos. Ela pode fazer um barulho aqui na terra e Deus recebe lá no céu. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Palavra tremenda, irmãos. Quem está saindo daqui nessa noite que cheio, irmãos? Renovado. O missionário não pôde estar aqui essa semana, medido a força do trabalho, força maior, livramento, né, missionário? Só Jesus na causa. Hoje eu também levei um tombo hoje, estou com o joelho, o cotovelo machucado, dolorido. Mas nós estamos aqui porque Deus tem nos sustentado, amém, irmãos? E nós fizemos a parte braçal da igreja, adornando a igreja, e a missionária trouxe a parte espiritual nessa noite para fortalecer a nossa vida espiritual, amém? Neste culto de missões, e nós iremos sair daqui renovados, fortalecidos, porque Deus falou com o seu povo, amém, irmãos? Só não ouve Deus que não quer, né, irmão Paulo? Deus fala, não fala, Diana? Não fala, irmã Terezinha? Forte, irmãos. Isso é só o começo, o que Deus irá fazer aqui nesta igreja, amém? Isso é só o início, onde Deus começa uma grande obra neste lugar, amém? Terezinha, venha cá. Ela vai trazer uma palavra sobre dízimos, ofertas, e vai orar também pelos dizimistas, os ofertantes. Eu vou pegar o óleo ungido e vou ungir a tua mão. Pastor, eu não trouxe meu dízimo, não trouxe minha oferta hoje. Você vai vir mesmo assim e você vai receber uma unção, amém? Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Eu vou ler aqui 2 Coríntios 9, 6 e 7. Mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aleluias, glórias a Deus. Pode orar, pastor? Senhor Jesus, abençoe cada ofertante, cada dizimista aqui nesta casa, depositado as ofertas e dízimos no gasofilácio. Que todos tenham bênçãos, que não falte nada do celeiro. Aquele que estiver trabalhando, que seja protegido pelo Espírito Santo. E aquele que estiver desempregado, que Deus abrirá portas de emprego para os irmãos que precisarem de um emprego. Amém? Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade. Eu gostaria de dar um testemunho. Vocês não podem nem imaginar. Ontem o meu celular pifou, aí eu tive que sair correndo para consertar.
Quando eu cheguei na casa da minha filha, escureceu tudo, eu caí por cima de uma mesa e bati minha perna num vaso de vidro. Para a glória do Senhor, não sofri nenhum arranhão. Este é meu testemunho. Obrigada pela oportunidade. Deus abençoe, irmã Terezinha, amém? Pela palavra, pelo testemunho. Parece que o inimigo quer nos passar uma rasteira, né? Jesus. Vem cá, conta a visão que você teve. Presta atenção, povo, glória a Deus. Agora, no finalzinho, que eu saía daqui para falar algo ali para Diana, Deus mostrava você, Diana, ali no microfone, adorando o Senhor. E a sua adoração não era como a que a gente tem visto, era uma adoração diferenciada, era uma adoração de todo o coração. E Deus tem algo muito grande para usar você na sua vida, amém? Então é essa visão que eu tive. Só falta fazer aquilo que o Senhor falou, que é o seu particular com Ele, amém? E eu vou contar também rapidinho aqui, aproveitando o gancho, daqui a pouco a pastora já manda embora, que eu fui buscar o meu excelentíssimo esposo, que é uma bênção de Deus, e o inimigo estava tão furioso, né? Mas qual o dia que ele não está furioso conosco? Mas parece que tem dia que ele fica mais nervoso, né? E eu ainda até brinquei com ele assim, falei: Roberto, misericórdia, começa a jejuar aí que tu tá pesado, viu? Tá sobrando até para mim. Vai fazer um ano agora que eu estou morando lá em São José, dia 31. Eu nunca tropecei naquele quintal, eu nunca caí. Eu levei um tombo quando eu desci da porta, que eu encostei a porta e caí sentada na quina da escada. Eu perdi até a voz, perdi até o ar. E eu disse: meu Deus, o que é isso? E ali eu fiquei uns 40 minutos, deitada ali no sofá, de lado, os cachorros em cima de mim, querendo, né, saber o que tinha acontecido ali, eu empurrando eles, e ali eu falei: Jesus, me ajuda, eu não conseguia falar, fiquei sem ar. Eu pensei que eu ia ter um treco ali naquele momento. Eu comecei a clamar o sangue de Jesus. Foi luta, querido, foi luta, mas Deus nos deu a vitória. Peguei um trânsito de 11 quilômetros na rodovia. 4 acidentes, 3 numa rodovia e 1 na Mário Covas. Uma viagem que era para durar quase 4 horas, durou 5 horas e pouco. E eu sentada com dor, que eu não conseguia respirar. Imagina, você bateu o final do cóccix. Então você já imagina a dor que é. Você só imagina, porque só quem cai que sabe. E ali eu cheguei ali e pegamos outro trânsito, voltamos. Mas sabe o que o Senhor fez? O Senhor está abrindo todas as portas. Tudo que estava ferrado, tudo que estava trancado. E no dia que o pastor, no último culto que eu fui lá na Vandercy, o Senhor falou que Ele estava destravando as portas de bronze, que Ele estava destravando os cadeados de ferro. Naquele dia, como é importante você tomar posse quando está falando a palavra. Eu tomei posse, e rapidinho, em uma semana, Deus abriu as portas para ele, e Deus está abrindo mais e mais. Esse é o nosso Deus, querido, esse é o nosso Deus. Então, Diana, eu tive essa visão, e não é minha visão, é do Senhor. Ele está dizendo o quê? Que Ele te chamou para viver algo maior, assim como Ele chamou a cada um de nós, amém? Aplauda o Senhor Jesus. Ela está sabendo de alguma coisa? É Deus puro, irmãos, porque às vezes nós somos usados pelo Senhor, e eu conheço as ovelhas, e às vezes Deus precisa usar alguém que não saiba, Diana, do que está sendo acontecido no mundo físico. Por isso que às vezes é bom trazer um profeta de fora,
para trazer uma palavra, porque a Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua casa. Então, às vezes nós liberamos palavras aqui deste altar, irmãos. Tome posse, fique com seus ouvidos e seus olhos espirituais bem abertos, porque Deus fala aqui neste altar. Ele usa eu, usa Terezinha, usa missionário, Gabriel, e Ele quer usar cada um de nós. Amém? Queridos, estende suas mãos lá para trás. Existem algumas coisas ainda a serem resolvidas. A maquininha da igreja, que eu estou reativando ela, a água também da igreja, que eu já enviei os documentos para liberação, só não consegui fazer ainda da energia, mas estende suas mãos lá para baixo, aonde tem ali os alimentos do culto de missões, aonde tem ali aquilo que nós estamos colocando diante do Senhor nessa noite. Pai, a Tua palavra diz que aonde nós colocarmos as nossas mãos, é abençoado, Senhor Jesus. Nós tomamos posse da bênção financeira nesta noite, Jesus. Destrava do mundo espiritual tudo aquilo que não provenha do Senhor. Todo tranca-rua, todo levante. Se existe alguma causa na justiça, no juiz, Pai querido, no advogado, Deus, no cartório, Deus, coloca as Tuas mãos neste momento, Senhor Jesus. Abra os céus, a Tua palavra diz que operando o Senhor, ninguém pode impedir, meu Pai. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. O som está gostoso, hein, irmão? Se tiver alto, você avisa o pastor, amém, irmãos? Amém. Amém. Irmãos, alguém tem pedido de oração? Aqui também nós vamos reativar essa caixinha de oração. Todo pedido de oração que você tiver, coloque aqui. Nós iremos, uma vez no mês, no final do mês, queimar os pedidos de oração. Então você escreve no papel, você coloca dentro dessa caixinha. Amém? Gabriel, Terezinha, qual que é o seu pedido de oração? Amém. Amém. Mais alguém tem pedido de oração? Não? Eu peço oração pela minha vida, coisas referentes à minha vida pessoal, profissional. Amém? Vem cá, Gabriel. Ora neste momento aquilo que você apresentou diante do Senhor, e você que não pediu nenhuma oração, só agradece a Deus. Pai, nós oramos pela vida do Gabriel. Aonde ele colocar as suas mãos será abençoado. Abençoa o trabalho dele, meu Pai, onde ele vai estar indo, que ele venha ser instrumento do Senhor, meu Pai. Abençoa aquela família que teve essa perca irreparável. Abençoa, Senhor Jesus, este homem, Senhor Jesus, que a Terezinha pediu oração, que o Senhor venha estar trazendo libertação, paz sobre a vida dele, meu Pai. Abençoa a minha vida, abençoa, Pai querido, onde eu trabalho, abençoa a minha família, todas as decisões a serem tomadas, eu coloco diante do Senhor nessa noite, Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, terça-feira, nosso culto de oração, estaremos aqui orando, amém, irmãos? Existem algumas coisas que nós devagarzinho colocando cada um no seu lugar, amém? Já está gostoso, já está bonito, mas vai ficar muito mais ainda, amém, irmãos? Eu já estou vendo essas paredes aqui, em nome de Jesus, de outra cor. A gente precisa dar uma tonalidade aqui, né, pastora? Dar uma tonalidade, eu acho que seria ideal agora, amém? Pastora tem alguns sonhos, projetos, amém? E Deus falou conosco nessa noite, usou a missionária para falar coisas que vocês nem sabem, mas que nós queremos e desejamos para a igreja do Senhor, amém? Então, quem sabe a gente vai pintar essas paredes já de cinza, mas uma tonalidade mais clara,
porque daí a gente pinta antes de a gente furar a parede, instalar as caixas, fica muito melhor para a gente mexer. Amém? Domingo, culto, nós teremos aqui da família, e nós estendemos a toda a igreja o convite de estar também no sábado em Taubaté conosco, a comemorar o aniversário da Helena, que irá fazer 3 anos de idade. Amém, irmãos? Então você é o nosso convidado, você que tem o seu carro, que pode dispor o seu carro para uma carona, ou Terezinha, você pode vir comigo, Terezinha, que hora que você vai estar indo? Se você conseguir, puder dispor o seu carro para a gente se acomodar todos e irem lá, nós iremos ficar muito felizes com vocês, a presença de vocês juntamente conosco lá. Não é nada grandioso, simples, mas nós queremos fazer algo para nós agradecermos a Deus por esses 3 anos de vida da Helena. Amém? Acho que, pastora, mais algum aviso? Vai fazer o vídeo hoje? Deixa para depois? Tá bom. Faz assim com as suas mãos. Nós te agradecemos por este culto, por esta palavra tremenda do céu, Pai querido, sobre as nossas vidas, que foi liberada nesta noite, meu Pai. Nós tomamos posse, sairemos daqui cheios, fortalecidos, renovados, alimentados. Nos dá uma semana de trabalho abençoada. Nos dá, Senhor Jesus, dias de paz, de bonança, de alegria, de conquista sobre nossas vidas, meu Pai. Destrava tudo que não provenha do Senhor, meu Pai. Guarda as nossas vidas, meu Pai, a nossa integridade física, aonde nós andarmos, o Senhor venha estar nos protegendo, nos livrando de toda cilada do inimigo, Pai. Assim nós te pedimos, te agradecemos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo, e a igreja diz, amém. Vamos dar uma grande vitória no 3? 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém? Deus abençoe, queridos. Uma excelente semana a todos.